Nosso estudo de hoje está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 5. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. E Emmanuel comenta na lição 80, corações cevados. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o Sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água, incessantemente entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera ao animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. O movimento e a ordem na constância dos benefícios constituem-lhe as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmo, imitando um poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio, egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios e gravitam para baixo. Descendo pelas pesadas vibrações em que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem a exigência de muitos que se aproveitam deles, à maneira do homem comum que se vale dos animais gordos para a matança. Gente, uma lição grave a lição de hoje, né? Em primeiro lugar, Emmanuel, mais uma vez, busca a sua capacidade poética para trazer as lições da natureza, dizendo que até o verme, que eu me lembro muitas vezes ter visto Chico Xavier falando sobre isso, em reportagens, o Chico Xavier falando que eu sou como se fosse o verme, e o Emmanuel vira para ele, olha, você está menosprezando o trabalho do verme. O verme está preparando o solo, está fazendo um trabalho preciosíssimo, né? E o Emmanuel, até o verme mesmo, ele começa a valorizar para que o Chico comece a dar atenção. Então o que acontece? Ele mostra que na natureza tudo, de maneira consciente ou então inconsciente, está colaborando para um bem maior, para a inteligência superior que ele usa ali. E vamos colocar que a inteligência mesmo superior vai ser aqui na Terra a inteligência do homem. A gente sabe que os animais têm a sua inteligência, mas a sua inteligência é limitada ao seu instinto. A gente até acha graça às vezes, né, que aqueles espetáculos que tem de golfinhos, se você quer estragar o espetáculo, é alimentar os golfinhos 30 minutos antes do espetáculo começar, porque eles fazem aquelas peripécias todas usando a inteligência dele para poder se alimentar. Então os animais têm a inteligência limitada ao instinto dele, de sobrevivência, de conservação, enfim. Quando chega na gente, a gente tem a inteligência, no primeiro momento, né, vamos botar a inteligência superior, mas que no primeiro momento volta muito para o ego. E nessa questão do ego, as pessoas, tem muita gente que foge do trabalho, não quer saber de trabalho, acha que tudo é nocivo, que tudo é ruim, que é lazer o tempo todo. E nessa de lazer, o que acontece? Eles acabam não aprendendo muitas coisas, acabam num mundo mais desenvolvido, tendo que depender de tudo e de todos, porque não aprendeu a caminhar com as próprias pernas, e conforme Emmanuel ainda fala aqui no final, né, fica nas vibrações tão densas, que caminham o tempo todo para a vida inferior, onde lá sim, as vibrações densas vão ser exploradas, vai acontecer um monte de coisa também, né, que é desagradável, e que, na verdade, vem mostrando para a gente a importância da lei do trabalho. Quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vai encontrar uma informação interessante. A gente vai encontrar informação, por que serve a lei do trabalho? A lei do trabalho serve para desenvolver a inteligência no homem.
porque vem dizer para a gente que, espiritualmente, nós temos duas asas de evolução. Uma é a asa da inteligência, a outra é a asa da moralidade. Inicialmente vem a inteligência. Então o que acontece? A lei de trabalho ela existe porque se eu estivesse no mundo espiritual, lá eu consigo ficar igual a Carolina na janela, vendo o mundo passar, a banda passar, sem fazer nada. Mas quando eu venho para cá, para o corpo físico que a gente está aqui agora, aqui eu vou sentir fome, vou sentir sede, vou sentir frio, calor, e vou ter que usar a minha inteligência para saciar essas necessidades. Num primeiro momento, o homem vai usar a inteligência querendo alcançar o caminho mais rápido. Então ele vai até utilizar, como o Emmanuel falou ali, de artifícios delituosos. A roubar é mais fácil do que você trabalhar. Não tive trabalho nenhum, né? Mas daqui a pouco começa a vir o sofrimento, e dentro do sofrimento ele vai buscar a segunda asinha da moralidade, ele vai começar a entender assim, eu não quero mais sofrer, eu quero entender por que eu estou sofrendo, eu quero evoluir. E a partir daí ele começa a identificar as causas de sofrimento e lutar contra elas. Mas vai fatalmente descobrir que aqui nesse mundo, o segredo para a gente ter saúde mental e saúde física é a gente estar o tempo todo com a mente em trabalho. A mente tem que estar trabalhando o tempo todo. Vai ter trabalhos que são físicos, braçais, e vai ter trabalhos que são intelectuais. A gente até estranha, né? Aqui na Terra, os trabalhos intelectuais eles acabam sendo mais bem remunerados do que os trabalhos físicos. E eu falo dessa maneira assim, achando que em alguns casos acaba sendo uma injustiça muito grande, porque a gente tem conhecimento de pedreiros maravilhosos, né, de serralheiros, de marmoreiros, pessoas que são maravilhosas, que fazem coisas que eu, se eu parar para fazer, não vou fazer com aquela perfeição toda, e que acabam não tendo trabalho tão valorizado como de alguns que só para usar o lado intelectual, ser um gerenciar, ser um gerente, ser um administrador, acabam ganhando muito mais. Mas isso já vai adiantando para a gente que no mundo espiritual é um mundo que a mente ela vai estar falando mais do que qualquer coisa. Então o que a gente aprendeu a fazer de trabalho intelectual aqui, a gente vai acabar levando para o outro lado. Talvez seja por isso que o trabalho intelectual acaba sendo mais valorizado. Mas a ideia é que é muito bom a gente, por exemplo, eu, uma pessoa que veio de origem de uma família nordestina como a minha, eu sou filho de cearense com mineiro, as pessoas usavam muito o termo vencer na vida. E o que é vencer na vida? Vencer na vida é você encontrar o seu próprio trabalho, você começar a fazer com excelência aquilo que você escolheu e de você conseguir se sustentar, é subsistência mesmo, manter família, manter filhos com o que você está ganhando, né? E a pessoa quando foge do trabalho, ela simplesmente está fugindo dessa realização, da alegria que tem de que você tem essa independência, né? De que você consegue sobreviver numa sociedade como a nossa. Mas fatalmente o sofrimento vai tomando conta e vai chegar uma hora que, assim como aconteceu com a gente um dia nesse processo evolutivo todo espiritual, eles também vão ter o despertamento deles e vão começar o trabalho deles. Mas enquanto isso não acontece, Tiago chama eles de corações cevados. E Emmanuel vem falar para a gente, para semelhantes criaturas, enquanto o cérebro dorme, a razão dorme, né? Trabalho significa degredo, humilhação, inferno e sofrimento, e a pessoa só quer lazer, 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 lazer o tempo todo. Vamos lembrar aquele que é o nosso maior modelo, que é o nosso querido Jesus de Nazaré, que são 4 características aí na vida dele. A primeira, ele tinha um emprego, ele era carpinteiro, ele até para sobreviver, ele nunca abandonou o trabalho dele. Ele fazia o trabalho dele de carpintaria. Ele tinha momentos de lazer, a gente precisa de momentos de lazer, mas eu gosto muito de uma frase do Chico, que fala que a nossa vida consiste em trabalho, vírgula, trabalho, vírgula, trabalho, vírgula, e cada vírgula são os momentos de lazer que servem para a gente recompor a nossa energia para poder continuar o trabalho. Mas que o trabalho deve ser constante e frequente na nossa vida. Jesus ainda tem 2 outras partes, né? O momento de oração e o trabalho nele para o bem, que é o que a gente precisa agora desenvolver em cada um de nós. Mas, começando pelo trabalho, a gente disciplina o nosso espírito. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.